né? Não tem todos aqui. Que todas estejam bem. Já estamos aí há alguns dias sem o nosso horário coletivo síncrono, porque viemos de uma reunião pedagógica e uma overdose de lives, né, gente? Uau! SME de E está aí bem numa produção intensa. Não bastasse as segundas-feiras, ainda tem o curso da Suzana Rangel de artes, e que nos está sendo colocado para ser dimensionado, ser promovido nos horários coletivos remotos, tá bom? E você, então, diante do feriado, né? Parece que faz muito tempo, mas tivemos aí a questão do feriado, e o nosso último encontro remoto, assim, virtual, ocorreu com reunião pedagógica. Estamos aí dando início como que eu posso dizer com vocês, a contagem regressiva para o fim do ano, o fim das atividades do ano letivo, e um fim de ano ainda com acolhimento, um ano letivo bem atípico. Antes de iniciar a pauta que eu preparei para vocês, né? Para não perder o costume, vou aqui vamos fazer o nosso acolhimento estético, tá bom? Vamos lá. Abriu a tela para vocês. Piper Descobrindo o Mundo. São 3 minutos e 8. Abriu, gente? Se abriu, eu já vou pôr para reproduzir. Abriu. Ótimo.
Com a Flash vale. Dá para usar onde e como quiser. Vem pro Flash. Então, esse trouxe um curta bem curtinho, né? Como o nome diz, curta, mas que acreditei que conversava um pouquinho com esse período que vamos adentrar das nossas demandas de registro de documentação pedagógica, que diariamente vocês estão aí, né, promovendo contextos e ofertas para que as crianças descubram o mundo, né? E novembro, né? Novembro é o momento que vocês têm de sistematizar essas descobertas, essas aprendizagens que foram ofertadas, né? Eu vou fazer de uma forma diferente para não adentrar, porque acredito que o conteúdo que eu organizei não, né? Que eu selecionei para hoje, ele tem a proposição de repertoriar vocês nesse processo de registro da construção dos registros das crianças. Esse material que eu vou compartilhar, mas que também eu vou depois disponibilizar a vocês, não foi produzido por mim, mas ele foi o conteúdo de uma live de SME do dia 14 de junho. Então, eu sei que já faz muito tempo vocês assistiram essa live, mas dada a relevância do conteúdo, eu estou retomando para clarear, né, e colaborar e ser aí uma devolutiva enquanto coordenadora, para repertoriar os registros das crianças. Então, o registro de desenvolvimento das crianças. Então, nessa live do dia 14 de junho, que foi anunciada que foi transmitida ao vivo no dia 14 de junho, a Débora Olandim, né, que é lá de EA, fez a apresentação e com a participação da Eliane Bering. Fez aí uma trajetória da questão da avaliação. Então, o registro das avaliações das crianças, antes desta orientação normativa 01 de 2013, ele não havia uma normatização na prefeitura. Então, haviam unidades que faziam, haviam unidades que faziam por X, havia unidades que faziam por cores, havia unidades que faziam por texto e havia unidades que também não faziam. A partir dessa instrução normativa de 2013, ela, então, começou a alinhar que na educação infantil, né, lá na página 33 dessa orientação normativa, sobre o relatório descritivo das crianças, sobre essa documentação. Então, se existiam anteriores nas unidades, eram de culturas e de questões do PPP de cada unidade. A partir de então, de 2013, passa a ser uma norma, normatizado na Prefeitura de São Paulo, que os relatórios são descritivos, semestrais, na rede, né? E ele trata, então, do relatório de acompanhamento. Esse relatório de acompanhamento faz
parte, né, dos registros, então, foi a primeira normativa que sistematizou uma documentação pedagógica na Prefeitura de São Paulo para as crianças, né, que é o relatório de acompanhamento, né, e da reflexão do processo educativo. Aí tem ele fez essa apresentação fez uma ênfase, porque naquele período nós estávamos com 35% das crianças em atendimento, mas utilizando o mesmo material, mas fazendo a ressalva, hoje nós estamos num momento ainda também bem complexo, que foi autorizado o retorno. Existem crianças que retornaram e estão frequentes, existem crianças que retornaram, mas estão com muitas ausências, e existem crianças que sumiram, e tem crianças que os pais efetivaram o atendimento remoto. Então, para aquelas crianças que estão presentes, que têm frequência, nós vamos fazer o relatório de acompanhamento das aprendizagens. Ai, mas essa criança começou o acolhimento hoje, porque nós tivemos crianças que começou o acolhimento hoje. Eu quase não tenho o repertório. Então, você vai documentar como foi o acolhimento dela. Olha, tem crianças da minha turma que está desde lá de março. Tem criança que começou em agosto. Tem criança que começou em setembro. Então, cada criança, né, diante dessa variedade de retornos que esse ano a prefeitura nos colocou, a parte do relatório lá do percurso individual vai ser bem individual mesmo, porque aquele que começou agora não vai ter muito o que escrever, vocês vão descrever sobre o momento de acolhimento. Quem começou em setembro tem um pouquinho, quem começou em agosto, um pouquinho mais. Então, ter esse cuidado, principalmente o que vocês têm de informações a colher vai depender do tempo de retorno desta criança, né? Então, ele está falando aí, nesta live foi novamente retomado, e isso não é novidade, porque desde 2013, essa demanda de relatórios está na nossa prática, né? O registro dessa documentação semestralmente. Oi, Conceição, pois não, querida? Bom dia. Eu estou fazendo a ata, aí depois você passa esse slide? Passo sim. Até o final da tarde, quando eu terminar a reunião com outro grupo, entre hoje à tarde e amanhã, eu me comprometo de compartilhar com vocês, tá? Entre hoje e mais tardar amanhã, tá bom? Tá. Joia. Então, ele diz assim, o que os relatórios de acompanhamento devem ter, né? Devem registrar as vivências das crianças, como as crianças se colocam diante das variadas situações, quais as aprendizagens são reveladas, né? Não é nada de novidade. O que nós temos aí, ainda do primeiro semestre para o segundo semestre, que nós temos situações de crianças que estão no presencial e de crianças que estão no remoto. Então, lá na sua lista de EOL com a sua parceira, quem é que está no presencial será na parte individual, né? Porque a gente sabe que o relatório é composto de 2 momentos, o percurso do grupo e o percurso individual. O percurso do grupo continua do mesmo jeito, que é o percurso, vai ser repetido para todos, né? E a parte individual vão ter essas demandas aí, né? Quem está no remoto, vocês vão fazer aí os registros
da busca ativa. Quem está no presencial, vamos, então, fazer os registros do acompanhamento das aprendizagens dessas crianças. E nesse relatório, o que nessa live trouxe de novidade, e que eu conversei com vocês já anteriormente e coloco aqui, são as evidências de aprendizagens. As evidências de aprendizagens trata-se nada mais, nada menos, de no discorrer do texto estar descrito o que a criança aprendeu. Então, o que a criança aprendeu são as evidências de aprendizagens. E essas evidências de aprendizagens vão estar, faz parte do percurso individual. É a parte da individualidade da criança, lá na primeira parte, né? O que essa criança aprendeu, né? O que ela desenvolveu. O seu texto deve revelar essa aprendizagem. Não pode dizer que ele é bonzinho, que ele é simpático, que ele é teimoso, né? Não é essa a avaliação. Embora, se ele seja resistente, deve ser colocado, mas não é esse o objetivo da avaliação. Porque, embora seja uma criança resistente, teimosa, ela aprendeu. Então, o objetivo desse registro é o que ela aprendeu, né? Não estou dizendo para negar que, de repente, ela seja resistente às regras, que usa de meios físicos, mas não pode ficar só nesse discurso de rótulo moral da criança. Deve ir para o além. Né? Mas, mesmo com tudo isso, a criança desenvolveu e aprendeu o quê? Na parte individual, isso deve estar bem descrito. E um outro momento que vocês já sabem, que também não é novidade, mas só retomando, é a parte do percurso coletivo, o percurso do grupo. O percurso coletivo, ele pode ser um único texto para a turma do presencial. Então, isso não quer dizer que a professora da manhã, ou, por exemplo, a professora da tarde vai fazer e vai servir para as duas. Não. A professora da tarde vai fazer as suas considerações. A professora da manhã vai fazer as suas considerações e vão juntas alinhar no texto. Esse percurso coletivo vai ser um único para todas as crianças. Então, esse é o momento que ambas as professoras vão alinhar as suas demandas. Não dá para... não é honesto, tá, gente? Copiar e colocar o da colega da manhã ou da tarde, vice-versa. Porque as vivências da manhã, embora os usos dos materiais e dos espaços sejam os mesmos, a intencionalidade da professora e do professor da manhã e da tarde nem sempre é a mesma, né? E a grande chave que tem aí, gente, né? Aqui tem algumas perguntas norteadoras que podem subsidiar a sua organização do relatório, que aí depois vocês leem com atenção, se o texto de vocês contempla isso daí, né? Mas essa questão também de retomar a sua carta de intenção,
pegar a sua carta de intenção lá do segundo semestre e verificar não a verificar a possibilidade, né? Mas ver se o que você intencionou na carta de intenção você consegue dimensionar nesse percurso coletivo também no seu texto. E o grande diferencial, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui, passar para o próximo. Que a Eliana Bering traz para a gente, e que foi o exercício de ontem, gente, é o dos evidências de oferta, né? A Eliana Bering, aqui, ó, tem as evidências de aprendizagens, mas no percurso coletivo, a grande virada, né, para repertoriar e alimentar o registro de vocês está é a hora da vitrine mesmo. Olha, durante esse semestre fizemos tais propostas, assim, assado. É a hora de revelar o que foi oferecido de fato para o grupo. Então, no exercício de ontem, no horário coletivo remoto de ontem, eu mandei o link, que foi... Eu tinha previsto ele para o dia da paralisação. Como pouquíssimas pessoas trabalharam, né? Eu repeti a atividade. E era num exercício de ajudar a construir esse percurso coletivo. Na última reunião pedagógica, eu trouxe para vocês elementos de contextos de aprendizagem. Então, o exercício ontem foi contextos de aprendizagens de experiências luminosas. Você ofereceu, o que você fez de experiências luminosas? O que você, para listar mesmo, o que você ofertou de experiências de leitura? O que foi ofertado de experiências de deslocamento, experiências artísticas? Então, o exercício do horário coletivo de ontem teve o objetivo de fazer esse ensaio, de utilizar aquelas respostas para alimentar esse percurso coletivo, né? Porque esse percurso coletivo é a hora de vocês dizerem e revelarem para todo mundo o que é que se faz na educação infantil de 0 a 3. Eles não só dormem e comem, né? O que eu faço, o que é ser professora de educação infantil da primeira infância? O que é ser professor sem dar aula? O que eu ofereço para que elas aprendam a se locomover? O que eu ofereço para elas aprenderem a explorar o mundo? Quais as experiências de contato com a natureza? É a hora de descrever, é a vitrine mesmo de tudo aquilo que vocês fizeram, né? De uma maneira sucinta, mas bem clara, objetiva, de descrever no coletivo, né? E esse texto tem o repertório da manhã, tem o repertório da tarde, se eventualmente tiver fotos, isso podem ser inseridas, mesmo a gente ainda não tendo a impressora, mas é interessante, não muitas, porque senão o arquivo fica carregado, mas de repente até 3 fotos reveladoras desse percurso é muito interessante e necessário. Primeiro, para mostrar para a comunidade dos pais o que vocês fazem para as crianças, e também é um momento formativo para os pais de compreensão do currículo, né? Nós não estamos mais na escola da educação infantil da década de 70, de data comemorativa, de pintar desenho.
Se não é isso, é o quê? É a hora que a gente vai revelar o nosso trabalho, o trabalho de vocês e o currículo da cidade de São Paulo. Não percam a oportunidade, né? Caprichem, dediquem-se, ou retomem o exercício do horário coletivo do dia de ontem para alimentar e repertoriar esse momento do relatório de acompanhamento. O exercício de ontem, ele vai subsidiar muito o relatório de acompanhamento das crianças que estavam no presencial. As crianças do remoto, como foram muito poucas, a gente faz um único para a unidade. Pois não, Luciana? Sim. Oi, Heloísa. Então, eu estou com uma dúvida, porque, assim, em relação ao percurso coletivo, eu devo detalhar atividade por atividade? Não precisa ser atividade por atividade, não, porque senão vai ficar muito extenso e cansativo. Mas Sim. Você deve dar uma vitrine de demandas que você ofertou. Tá, eu já iniciei. Eu posso ler um trecho sobre o manuseio de materiais riscantes e tinta? Porque, assim, eu não detalhei a atividade que eu fiz. Mas Entendi. Mas que eu você detalhei pode... que a criança teve acesso, ela manuseou. Isso, é nesse sentido de descrever de uma forma genérica o que você ofertou de restantes, tá bom? Lu, como o nosso tempo está um pouquinho bem, tá? Eu faço, na hora que você chegar na hora da sonequinha, eu faço essa leitura com você dessa parte dos restantes, tá? Mas não é necessário descrever atividade por atividade, não, pelo amor de Deus. Não é nisso, não. Mas é interessante que você observe aquele exercício de ontem, né? E descreva de uma forma breve, mas reveladora, o que você ofertou. Porque a gente está falando de evidências de ofertas. A evidências de ofertas trata da intencionalidade do professor. É a sua vitrine. Então, de maneira... você descrever de uma maneira sucinta, mas reveladora, o que aconteceu nas expressões artísticas, na questão de construção e construtividade, de leitura. Você entendeu? Para que o pai entenda que das 7 da manhã até às 5 da tarde, uau, olha quantas coisas as professoras fazem. Sabe? É a hora de mostrar a cara mesmo nesse sentido, de que vocês não só dão comida e trocam fraldas, e de ser formativo do currículo. Se for de atividade por atividade, fica extenso, tá? Mas é importante que não deixe de mencionar nenhum contexto de aprendizagem, mas de forma breve. Por isso eu sugiro que para a construção desse texto primeiro, retomem a atividade do horário coletivo de ontem para fazer a vitrine de vocês, tá bom? Em relação... E a parte individual, né? Essa parte coletiva vai servir uma única para todos daquela turma, né? E a parte remota, como a gente falou, só foram poucas crianças, eu peço que vocês façam apenas o relatório individual da busca ativa. A parte do percurso coletivo do remoto, depois eu vou ver direitinho como vai ficar, porque foram poucas crianças para toda a unidade, foi a mesma
né? Vamos dizer assim, foi a mesma demanda para todas que ficaram no remoto. Mas teve a parte individual de quem está em casa, vocês vão descrever aí a questão da busca, como que a continuidade da busca ativa no segundo semestre. Principalmente das crianças de minigrupo 2, que não compareceram nenhum dia e que estão no remoto, porque esses relatórios de minigrupo 2, eles serão encaminhados para EMEI, tá? O nosso fica aqui interno mesmo, tá bom? Aqui também está dizendo, tem a orientação para repertoriar o percurso coletivo de vocês, dar uma retomada na carta de intenções, né? Pega lá o arquivo da carta de intenções direitinho, que também pode alimentar a construção desse texto, tá bom? E aqui tem algumas orientações para retratar, né? Que você pode se basear para a construção do texto na parte do percurso individual. Como eles interagem, como se revelam. Dessa parte aí, do percurso individual, eu vou compartilhar com todos vocês, não só esse material que foi colocado nessa live, como também os descritores que eu já utilizei com vocês nos anos de 2018 e 2019. Aí vai falar assim, nossa, Heloísa, me enche de arquivo. Eu observo, né, que quando a gente não sabe o que escrever, puxa, o que eu vou escrever? Aqueles descritores é um roteiro de boas perguntas. Então, você vai construir o seu texto na parte individual, respondendo aquelas perguntas, né? E as respostas dessas perguntas vão revelar as aprendizagens das crianças. Eu me comprometo, entre hoje à tarde, mais tardar, no período amanhã de manhã, despachar via WhatsApp e também via e-mail esse material de PDF e os descritores que eu tenho de 2018 e 2019, que são esses descritores, são esse roteiro de boas perguntas para subsidiar a construção do seu texto, tá? Agora, para umas demandas mais organizativas. A reunião de pais, a gente tem uma data no calendário, mas eu ainda vou sentar com a Arlete e com a Nilza. Essa reunião de pais vai ser remota, mas vocês vão tratar, a supervisora ainda diz que nos autorizou, por estarmos no contexto de pandemia, que nós terminemos as nossas atividades de forma remota. Então, Dia da Família e reunião de pais e reposição acontecerão de forma remota. As avaliações das crianças do minigrupo 2, né? Nós vamos organizar uma escala aqui na secretaria, né? Para os pais virem assinar antes da gente mandar para e-mail. As demais crianças, nós ainda vamos pensar direitinho se a gente faz uma escala ou se guarda para assinar o ano que vem, né? Mas vamos ter esse impresso. A nossa principal prioridade é com as avaliações de ter a assinatura, né? Dos responsáveis do minigrupo 2. Então, a reunião remota vai ser remota, mas vamos fazer um cronograma
para que o pai venha aqui na unidade assinar essas avaliações de minigrupo 2. Minigrupo 1 e berçário ainda a combinar, né? Como eu preciso analisar, avaliar, ver se precisa, de repente, fazer alguma outra coisa, já há algum tempo eu disse que essas avaliações precisarão ser entregues no dia 22 de novembro. A próxima semana não tem live, porque tem o feriado de 15 de novembro, e os horários coletivos, eu vou mandar o link apenas para vocês mandarem escreverem o nome. Por quê? Porque eu preciso baixar a lista de frequência. Então, o horário coletivo de dia 16 e 17, vai o link, vocês só põem o nome, me manda a resposta para eu baixar a ata. A ata desses 2 dias sou eu quem vou fazer, porque então, a partir da hora livre de amanhã, né? Vocês estão, assim, desprendidas para realizar esses registros, para fazer a entrega via e-mail até o dia 22 de novembro, tá bom? Eu preciso dessas documentações com essa antecedência para fazer todas as providências de leitura, análise, impressão. A impressora não aguenta imprimir tudo de uma vez, então tem que imprimir em doses bem homeopáticas para ela não cansar. Já a Arlete autorizou fazer a impressão de 2 vias, uma via para a unidade e uma via que vai ser para a família. A via da unidade vai ser aquela assinada pela família, tá bom? E a via a família vai ter a cópia que nós vamos nos organizar para colocar aí novamente. Eu aproveito que nós temos alguns minutinhos e que eu fiz proposital, porque comecei com a pauta formativa do encontro e agora eu vou para os informes. O primeiro informe é em relação à busca ativa. Nós estamos aqui na secretaria com uma intensificação de busca ativa com as crianças que estão no atendimento remoto. Muitas mães manifestaram o remoto via WhatsApp, né? Ou manifestaram oralmente, verbalizaram. Mas, desde o dia 9 de setembro, quando saiu a instrução normativa, no anexo dessa instrução normativa tem um termo, né? E nós estamos a ir a qualquer momento a receber um e-mail para mandar esses termos assinados. Então, nós estamos numa busca ativa mesmo, intensa, para que as mães que manifestaram interesse no remoto de vir assinar o termo oficial conforme é o da instrução normativa. Esse termo, nós estamos aí com poucas mães que ainda não assinaram. No dia que DRE pedir para a gente mandar esses termos, se a mãe não tiver com o termo assinado aqui, vai perder a vaga, né? É pente fino mesmo. E estamos com uma outra ação de busca ativa com as crianças que vieram alguns dias e desapareceram. Nós não estamos com interesse, porque a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, embora nenhuma pessoa, graças a Deus, mais morreu de Covid em São Paulo. Mas essa mãe precisa. Por exemplo, tem criança que veio em outubro e não veio mais. Nós precisamos saber se ela está com atestado médico ou que ela está no remoto.
A Nilza passou aquela lista com vocês. As salas já vão estar elas já estão com as salas abertas para rematrícula, né? A rematrícula agora, gente, não falem com as mães, tá? A rematrícula agora é só no sistema. Para assinar vai ser depois. Mas a gente essas crianças que não estão com um termo remoto e que estão inscritas para o presencial, mas estão sem atestado, se der o prazo de fechar a lista, fechar o sistema de rematrícula, elas vão estar fora para o ano que vem. Então, nós estamos, a Maria José e a Ana Valane está no intensivão mesmo disso daí, né? Porque se ela quer o remoto, ela tem que vir assinar o termo remoto. No dia que fechar a lista do EOL para rematrícula, vai passar o facão e não tem rematrícula para o ano que vem. Então, conforme vão tendo essas atualizações, eu vou despachando para vocês, porque tem casos que vocês vão precisar aí, que a família também não está se comunicando na busca ativa. Quem não tiver aí com dificuldade, que a família que é do remoto e a família não está fazendo essa comunicação da busca ativa, também nos procure para que a gente faça aqui via o administrativo, porque no relatório individual lá vai ter que ter esse percurso da busca, vai ter que ter esse parecer individual dessa criança, certo? Uma outra coisa também, a título de informe, que eu coloquei no cronograma, se eu não me engano, da semana retrasada. A Prefeitura de São Paulo, né, a Secretaria Municipal de Educação, fez um convênio com a plataforma Canva. O Canva é uma plataforma, como a gente não tem aqui o Teams, não tem o Google, o Canva é uma plataforma para produção de conteúdo digital. Então, você quer produzir meme na internet, post no Instagram, post no Facebook, vídeo, áudio, podcast, semanário, agenda personalizada. Então, dentro dessa plataforma, existem vários templates, né? Que chama templates. Esses templates são esses recursos para criar um vídeo, criar um áudio, criar uma agenda virtual, criar uma apresentação, criar um post, né? É um sistema de produção de conteúdo digital. E eu dei todo o tutorial, né? E quando vocês fazerem o cadastro seguindo aquele tutorial, vocês podem se inscreverem ou com a conta que entra no Teams, ou com a conta que entra no Google Sala de Aula, e seguindo aquele passo a passo, você vai acessar essa plataforma, na qual tem vários templates para a produção de conteúdo digital voltado para a educação, tá? Então, tem muita coisa muito legal, não sei se alguma de vocês já falou. Oi, Lu, pode falar, amor. Oi, Heloísa. Então, eu uso o Canva, eu gosto muito, porque ele não carrega o computador, né? Fica tudo salvo online. Fica Você tudo já lá. usava o Canva antes? Eu não entendi, Lu. Você já usava o Canva antes Sim, eu usava, mas eu usava com o meu perfil pessoal. Aí agora abriu para o perfil profissional de professora, aí é tudo gratuito, né? No pessoal tem imagens que você tem que pagar. Agora no profissional não, fica tudo gratuito. Então você já se cadastrou? Já. Né?
Tá certo. Eu ainda não tive tempo. Eu ainda não tive tempo de... Eu abri, me cadastrei. Então, todos os funcionários que têm da prefeitura o e-mail @sme, mesmo as meninas ATE, mas aí na hora de cadastrar, elas se cadastram como professoras, têm acesso à produção desse conteúdo digital. Gente, de produzir vídeo, remake, tudo que... É uma pena que não liberaram ano passado, que a gente estava bem no remoto, né? Mas, assim, acessem, cadastrem-se, retoma lá o cronograma, que no cronograma eu fiz o passo a passo do tutorial. Tem algumas partes do passo a passo que são muito importantes, que é para validar o seu acesso corporativo como professor, para ter a esses templates gratuitos. Então, você pode formar uma agenda personalizada. Se você tiver criatividade, você tem como fazer muito pro conteúdo digital autoral, não é isso, Lu? Muito. Já que você já usava. Então, retomem lá o cronograma do qual eu fiz esse tutorial. Uma outra coisinha que eu quero aproveitar também e dizer é que, após esse período da entrega das avaliações das crianças, eu peço que vocês selecionem, comecem a separar o que vocês tiraram de fotos, o que vocês tiraram de vídeos das crianças, que eu vou abrir aquele grupo do WhatsApp daqui da escola. Sabe aquele grupo Busca Ativa? Mas isso depois eu passo no cronograma. Agora, a meta é a avaliação. Terminado o período de avaliação, eu vou fazer o resgate das produções digitais das crianças, de fotos e filmagens, tá bom? Mas quem já tem, onde tá, já começa, já guarda aí que essa vai ser uma demanda de envio dos arquivos digitais para a gente compor o arquivo digital da unidade, né? Uma outra coisa também que eu já mencionei, mas que nós temos aí 3 reposições pela frente. Não, 3 demandas para terminar o nosso calendário e que serão remotas. Uma reposição dos indicadores de qualidade para o sábado, dia 27/11, que vai ser via plataforma Google, né? A Cibele, que está no remoto, já está aí contribuindo. Em breve, eu compartilho o link dessa publicação que faremos dia 27, certo? A reunião de pais também vai se dar na modalidade remota e em breve também eu passo com vocês qual vai ser o período para essa reunião remota. E o Dia da Família vai ser uma atividade também na modalidade remota, tá? Eu estou fazendo alguns contatos para ver se a gente consegue alguma palestra, alguém que faça uma conversa com as famílias aqui pelo Teams, para o sábado, dia 14 de dezembro. E eu aproveito essa situação, porque como esses colegas ainda não me deram devolutivas de possibilidades de temas, né? Ou de contatos de convidados para a gente finalizar esse dia da família remoto, tá bom? Oi, Conceição, por favor. O sábado de dezembro não é dia 14. É dia 11, perdão. Ah. Ai, me desculpa, eu errei. É 11 de dezembro, me perdoa. O Dia da Família vai acontecer remotamente na plataforma Teams, assim como tem acontecido as reuniões de conselho e como foi o primeiro dia da família, em julho. Lembra que nós falamos
das mídias, mas aí nós temos, eu ainda não, eu fiz alguns contatos com 2 psicólogos para fazer uma roda de conversa, porque a gente já está cansado, né, gente? A gente já trabalhou para bastante. Então, falei, vamos, como é remoto, a gente não tem disponibilidade mental de ficar mais de 1h30 na tela. Então, eu estou aqui acolhendo contatos e sugestões de temas com urgência para sistematizar esse Dia da Família via plataforma Teams até no dia 11 de dezembro. E o último demanda que eu passo aqui para vocês é que semana passada eu fiz um link, né? Porque nós recebemos uma proposta de um prestador de serviços. Um prestador de serviços apresentou um projeto para a gente, um projeto arquitetônico de redimensionamento do parque. É algo assim muito, muito bacana, né? E essa é uma demanda que não dá, a gente não tem tempo para conversar com todo o grupo, mas eu fiz um link para aquelas que estão interessadas de participar da comissão, né? Para analisar esse projeto de arquitetura de ambientes de aprendizagens para a área externa que um prestador de serviço apresentou. Lembra que eu fiz uma consulta com vocês de reforma do parque, nós estamos num período aí, né, antes de fazer essa reforma, consultando vários prestadores e nós recebemos uma proposição de uma arquiteta que é uma coisa assim, não sei valores ainda, tá, gente? Ela só passou o projeto, mas é uma mudança assim radical para esse espaço externo. E não dá para a gente fazer, de repente, acolher essa proposição dessa arquiteta sem conversar, sem ter a representatividade dos grupos de professores. Então, eu fiz um link, né? E é disso que trata. Se você tem interesse de participar da comissão de avaliação do projeto dessa arquiteta para o parque, eu vou reenviar o link e aí vou fechar esse link na sexta-feira e as professoras que estiverem interessadas, eu vou compartilhar o projeto dessa arquiteta para a gente sentar, ver o que é viável, o que não é, conversar, né? Para começar a negociar valores. Tá bom? Mas é uma coisa bem, bem diferente, bem bacana e para um público de 0 a 3 anos mesmo. Tá joia, gente? Bem, estamos aí a 5 minutos do nosso término da reunião. Essa reunião vai ficar gravada, tá bom, meninas? Já se dediquem aí, que a partir de amanhã, né, nas horas livres, do dia 11 até o dia 19, eu não enviarei nenhuma demanda para vocês de horário coletivo. Vocês vão fazer só as publicações no Google Sala de Aula, que isso é bem breve, para ter toda a disponibilidade para o registro das avaliações das crianças, tá bom? Casos que não foram atendidos aqui nessa reunião, de crianças que estão sem contato, sumidas ou na busca ativa, pode me procurar para conversar. Joia, meninas? É isso. Vou terminar aqui a gravação. Satisfação.